Fala, companheirada, iniciando mais um podcast, o podcast em defesa da educação. E hoje, uma convidada para debater com a gente um tema que está na pauta do dia, dentro do universo escolar, a professora Renata Aquino. Ela é professora de História e membro do movimento Professores contra o Escola Sem Partido. Hoje, o podcast, junto com vocês, na luta contra essa escola sem partido. Renata, muito obrigada. Obrigada pelo convite, André. É um prazer estar aqui. Eu admiro muito podcastar, acho que é o tipo de coisa que a gente precisa muito. Acho que o nosso campo é extremamente carente de iniciativas como essa, né? Enfim, lá no PCESP, né? PCESP é como a gente resume Professores contra a Escola Sem Partido. A gente tinha um podcast, era super importante, né? A gente não faz hoje em dia por falta de braços, mas, enfim, é muito importante para o nosso campo educacional, que defende os direitos, o direito à educação, é muito importante ter esse tipo de iniciativa, né? Enfim, discutir essas coisas de uma maneira que a galera vai ouvir e, enfim... É uma forma importante da gente convencer corações e mentes, né? Que eu gosto bastante. Então, Renata, nos últimos anos, a gente vem assistindo, né, a perseguição à liberdade de cátedra dos professores. Uhum. Principalmente de 2019 para cá, isso cresceu muito. O projeto Escola Sem Partido ele surge lá atrás, 2015, mais ou menos, 16, se não me falha a memória. Mas, hoje em dia, a gente tem visto o quanto isso cresceu, né? A perseguição política e ideológica, o assédio moral, a violência mesmo contra os professores na sala de aula, limitando, né, o que é um papel nosso, que é o de ensinar, de trocar ideias, né, de dialogar e discutir com a nossa garotada e lutar por essa escola mais aberta, mais qualificada. Mas, ao mesmo tempo... reagindo a esse momento de violência contra os profissionais de educação, esse momento de perseguição política e ideológica, surge o movimento dos professores contra o Escola Sem Partido. Então, Renata, eu queria que você começasse explicando para a gente, quem ainda não conhece o movimento Professores contra a Escola Sem Partido, como é que vocês atuam, de que maneira... Como é que vocês surgiram? Falar um pouco para a gente desse movimento. A gente começa de uma maneira bem raiz, assim. Eu estava na... A coisa da Escola Sem Partido, ela começa a explodir, assim. Ela teve algumas explosões ao longo dos anos. Acho que a explosão que eu peguei, né, que foi quando eu entrei na história, né, quando o PCESP se cria enquanto coletivo, foi em 2015. Eu era estudante de História na Federal Fluminense, né? Esse é um coletivo que nasce ali na Federal Fluminense, né? Alguns alunos, em parceria com o professor Fernando Pena, que é professor da Faculdade de Educação lá da Federal Fluminense. As universidades federais estavam em greve, é uma greve que foi a mais longa da história, até onde eu tenho noção, né? Da história das universidades federais. E ali na greve a gente estava... mantendo a universidade viva, né, os alunos que apoiavam a greve, tá, os alunos também estavam em greve na UF, se não me engano. E aí a gente teve conhecimento da história do Escola Sem Partido, né? Em 2015 já havia os projetos de lei, porque o projeto de lei, enquanto estratégia de avanço deles, ela começa em 2014. Em 2015 ela já estava ali espraiada para alguns estados, Sim. Alguns municípios, já tinha na Câmara dos Deputados. E aí a gente tem contato com isso. Naquele momento também estava bem recente a coisa do PNE, né? O PNE foi também o Plano Nacional de Educação, Sim. né? Também o de 2014 e 2015 foi ali o grande momento em que isso explodiu no Brasil. Chegou antes, mas explodiu a coisa da ideologia de gênero, né? Enfim, naquele momento a gente estava ali, quem não estudava o tema, eu não estudava conservadorismo, né? História do tempo presente, então eu era uma dessas pessoas ali na faculdade que fui invadida, como muitas pessoas, como muitos professores, educadores, pela coisa da onda conservadora, né? No caso, educação, escola sem partido. E a gente decidiu fazer reuniões para discutir o tema lá na UF.
E aí a gente criou uma página no Facebook, foi até o Fernando Pena que criou, e ele chamou desse nome para Professores contra o Escola Sem Partido. E assim, hoje em dia a gente até se debate um pouco com o nome, né? Porque a gente não gosta de ter escola sem partido no nome do coletivo. Por outro lado, né, quando o Fernando criou a página no Facebook, a ideia era que as pessoas que fossem procurar por escola sem partido na internet chegassem na gente, chegassem Genial. na crítica à coisa, né? Enfim, eu acho bem engraçado isso, porque o Fernando, Fernando é amigo meu, né? A gente trabalha junto até hoje. Ele é uma pessoa muito desligada das redes, mas ele teve uma sacada muito importante no momento, Sim. que era, e de fato funcionou. Enfim, a página explodiu rápido, foi importante, enfim. E acho que a gente foi um movimento significativo para produzir crítica à escola sem partido, né? Eu não sei se mais pessoas têm essa sensação, mas ali no campo educacional, né, quando a gente começou a falar do assunto, até 2018, a gente, assim, foi diminuindo, mas assim, até 2018 a gente frequentemente ouvia que a gente estava dando palco para maluco, né? Então, assim, a gente se juntou porque, por acaso, né, eu, Diogo Salles, Elisa, Garcia, enfim, vários alunos da UF, tá? As pessoas foram indo e vindo ao longo dos anos, mas a gente acabou criando um coletivo a partir dessas reuniões, porque, cara, isso aqui é sério, não tem ninguém lutando contra isso como deveria. Porque naquele momento, não sei se vocês lembram, né, mas o criador da Escola Sem Partido, Miguel Najib, um advogado, ele dava entrevista à torto e à direito, participava de programas, rádio, enfim, e ele simplesmente não era... ele não era confrontado como ele deveria, né? Enfim, e nós ficávamos desesperados, porque assim, a gente olhava o site do movimento todo dia, a gente olhava o Facebook, olhava o Twitter, eles eram um grupo de extrema-direita, eles eram um grupo que produzia discurso de ódio contra professores, e eles não eram tratados dessa forma na esfera pública, no debate público. Por quê? Porque eles tinham um trabalho de branding, né? Enfim, eles tinham uma esperteza de modular onde que eles falavam abertamente o discurso de ódio e onde que eles falavam aquelas palavras-chave bem jurídicas, assim, né? O Najib é advogado, vários apoiadores eram advogados também, então, tipo, não é censura, é neutralidade na educação. Todo servidor público tem dever, tá lá no estatuto, de ser neutro, de não prejudicar nenhum cidadão por causa de como ele pensa, né? Enfim, de fato, quando eu comecei a ler, eu era uma estudante de graduação, eu não tinha nenhum embasamento jurídico. Hoje em dia até tenho algum, porque eu tive que estudar muita coisa ao longo dos anos. Hoje em dia tem vários amigos advogados, o PSESP tem vários amigos advogados, porque a gente teve que fazer esses contatos ao longo dos anos. Mas, enfim, naquele momento eles estavam ganhando espaço, eles ganharam muito espaço, eles ganharam território, produzindo um discurso sobre educação profundamente juridificado e que expropriava nós, educadores, da nossa fala sobre educação. Porque, assim, onde o Najib entrava, a gente não conseguia pautar o debate. Ele falava desse ponto de vista jurídico e a gente meio que perdia, né? Acabava convencendo todo mundo ali que não sabia do que até se porque, tratava. assim, e acho que todo mundo, você certamente sente isso também, Andréia, mas, assim, educador é muito pouco ouvido, especialmente em debate público, né? Enfim, qualquer pessoa de outra área desautoriza a gente. É empresário, é advogado, é médico. Então, assim, a gente é muito desautorizado. Né? Então, quando o mundo jurídico entra em cena contra a gente, foi um golpe muito duro, né? Enfim, não por acaso os projetos de lei tiveram muito sucesso político, foram apresentados em diversas casas legislativas, do Senado aos municípios mais interioranos, enfim. Então, nossa forma de atuação, que a gente todo mundo era bem verde em termos de, assim, imaturo, em termos foi minha primeira participação política, minha primeira forma de ativismo político foi essa. Eu não tinha muito contato com o movimento estudantil, então foi assim que eu comecei, que colegas meus começaram, Fernando Pena também não. Então, assim, como é que a gente começou fazendo isso meio que por intuição, meio que também testando várias coisas, né? Enfim, e o que é realmente, e aí ativamente elaborado por nós hoje em dia. A gente faz pesquisa e militância e educação ao mesmo tempo. Assim, eu estou aqui agora, eu faço parte do coletivo, a pesquisa que eu faço, isso vem do fato de eu ser professora. Então, assim, os valores que eu tenho em sala de aula, que é didatizar um tema, pensar bem material didático, pensar um material, um vídeo, uma música que faça sentido para a minha turma e que comunique com a relação que eu tenho com a minha turma, eu penso dessa forma para incidência no debate público, né? Enfim, então é por isso que eu sou
um pouco louca do relatório, da nota técnica, de levantar dados, de sistematizar dados, porque a gente viu isso funcionando ao longo do tempo, né? Enfim, quando a gente começou a atuar em 2015, 2016 principalmente, o Najib teve que ficar acuado. A gente tem alguns, a gente não vai entrar em detalhes, mas assim, a gente teve momentos em que o Escola Sem Partido ficou acuado por causa da existência do PCESP e por causa do movimento Escola Sem Mordaça, que aí teve uma frente nacional, teve frentes legislativas, né? Enfim, quando se passou a apontar na esfera pública que o debate não era sobre neutralidade, não era sobre bom senso de professores fazer em sala o de aula. contraponto exatamente ao que eles tentavam convencer a sociedade. Porque a gente apontava nas entrevistas, reportagens, né, a gente virava e falava, você já viu o site do Escola Sem Partido? Você sabia que eles divulgam negacionismo sobre a escravidão? Vocês sabiam que eles divulgam negacionismo sobre o Holocausto? Não, nunca vi, né? Tem que ser honesta. Mas sobre a escravidão eu já vi muito revisionismo da Idade Média. Então, assim, eles divulgam vários textos revisionistas no campo da história. No campo da geografia também, eles tinham colegas de geografia que publicavam no site deles muita coisa disso. Então, assim, a gente começou a colocar... Eles estavam muito famosos, doutrinação virou a palavra do momento, para minha desgraça. Odeio esse termo, mas, enfim, eles realmente venceram nisso, até agora, pelo menos, né? Ainda é uma palavra muito utilizada e tal. Então, a gente ficou... a gente ficar levantando o histórico deles e mostrando os vínculos com a direita, com a extrema-direita, as práticas negacionistas, isso foi importante, né? Enfim, a gente pesquisar o assunto e ter essa atuação na esfera pública enquanto professores, pesquisadores e militantes, né? Isso é uma tríade muito importante para a gente. Sim. E hoje, como é feito esse combate à Escola Sem Partido? Como é que vocês continuam atuando, né? Enquanto vocês são um movimento? E como é que é feito esse combate à Escola Sem Partido? Assim, concretamente, há algum tipo de, enfim, de movimento, debate, escritos? A gente faz parte, né, o PCESP faz parte de um grupo de coletivos maior, né, chamado Articulação contra o Ultraconservadorismo na Educação, que ela é uma lista extensa de pessoas, de entidades que participam, né? É uma coalizão de entidades, então tem, sei lá, Ação Educativa, Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Artigo 19, CNTE, enfim, tem sindicatos, vários coletivos, GLE10, enfim, tem uma galera, Repu, né? A gente tem vários colegas muito fortes em São Paulo, enfim. E, ao longo dos anos, a gente atuou muito junto com eles. Foi muito importante para a gente começar a participar dessa articulação, porque, enfim, quando as pessoas... O nosso lado não tem dinheiro, né? Então, a gente tem que trabalhar junto. É verdade. Então, a gente, se juntando com essa galera, né? Esse campo defensor de direitos antirracistas, feministas, LGBTQIA+, enfim, a gente realmente conseguiu ter uma amplitude de ação grande. Então, por exemplo, essa articulação ela atuou muito no STF em 2020 para que o STF derrubasse as leis Escola Sem Partido e Antigênero que tinham sido aprovadas até então. E foram vitórias muito importantes. Enfim, essas vitórias no STF, materiais que a gente produziu ao longo dos anos com essa articulação, como o Manual de Defesa contra a Censura, Manual de Defesa contra a Censura nas Escolas, né, que teve a primeira edição em 2016, que a gente assina, e a segunda edição em 2022, né, que aí já traz essas decisões do STF, né, enfim. Essa atuação no STF foi muito importante porque justamente as decisões do STF colocaram um ponto final até o momento, né? Mas um ponto final nessa juridificação da educação que a Escola Sem Partido cometia, né? O STF foram 11 decisões, se não me engano, que foram todas unânimes, dizendo que professor tem liberdade de expressão no exercício do seu ofício, que professor é obrigado por lei a falar de gênero, é obrigado por lei a falar de sexualidade, na medida em que esses são conteúdos, são temáticas, né, transversais e necessárias para o direito à educação de crianças, adolescentes e adultos, enfim, né? Enfim, o STF fechou questão nesse sentido. O que a gente tem feito desde então no PCESP e hoje em dia no Observatório Nacional da Violência contra Educadores? Uma vez que a gente finalmente consegue resolver aí o problema, enfim, claro que a história não termina, né? Até o momento a gente está por cima nisso, né? Está claro que Escola Sem Partido, que censurar professor é ilegítimo, é ilegal, que não existe base jurídica para dizer que é pai e mãe que decide que se fala em sala de aula, dentre outras asneiras que eles falavam. Agora a gente pode virar a chave e pensar, beleza, resolvido, acabou essa palhaçada de professor tem que ser neutro, ótimo, mas ficou um legado.
práticas foram aprendidas e desenvolvidas ao longo dos anos, né? Qual que é o nosso foco hoje em dia? Ao longo dos anos, de 2004 para cá, 2004 é quando a Escola Sem Partido é criado, né? De 2004 para cá, principalmente 2011 para frente, né? A direita e a extrema-direita, essa nova direita, tem autor que fala nova direita, enfim, né? Os ultraconservadores, eles desenvolveram práticas, eles foram aprendendo coisas que funcionam para eles se elegerem, para eles ganharem capital político, econômico, cultural, né? Enfim, uma das coisas que eles aprenderam e eles aperfeiçoaram ao longo dos anos foi perseguir professores. Claramente, várias figuras, a gente vê isso em trajetória de algumas pessoas, né? Gustavo Gayer, Campagnolo, Carlos Jordi, alguns militares, não vou lembrar agora, pessoal de Goiás, enfim. Essas pessoas, Isalcino, na Câmara dos Deputados, essas pessoas elas foram aprendendo ao longo do tempo que apresentar projeto de lei gerava atenção, gerava engajamento nas redes sociais, gerava engajamento em audiências nas câmaras legislativas, municipal, estadual. Eles aprenderam que isso dá auditório, né? Que isso realmente capta a atenção das pessoas, que eles conseguem transformar em capital financeiro pelas redes sociais e conseguem transformar em capital político, conseguindo cargo no Poder Executivo e sendo eleito para o Poder Legislativo, né? Enfim, Bolsonaro foi eleito em 2018, agora a gente vê a oposição no governo Lula III se organizando muito em torno disso também, teve a movimentação da direita em torno da CONAI esse ano, né? Enfim, para a gente é muito claro que a perseguição a professores virou uma prática política estabelecida, que para a extrema-direita gera sucesso, é uma coisa que funciona para eles. É uma coisa que eu sempre falo, que a gente tem falado do último ano para cá, assim, o Gustavo Gayer, que é um deputado federal do PL por Goiás, ele investe muito nessa pauta. Ele tem uma plataforma para denunciar professores, que ainda não foi derrubada, já foi questionada, mas ainda não foi derrubada, né? Esse cara, o Gayer, ele é um cara que a gente tem acúmulo em pesquisas sobre ele, em relatórios que foram, inclusive, discutidos na CPI da Covid, se não me engano, que mostra que ele foi um cara que lucrou muito com a desinformação em torno da Covid durante o pico da pandemia. Então, esse é um cara que maneja esses ecossistemas de desinformação, né? Se esse cara agora, que é deputado e quase foi candidato a prefeito agora em Goiânia, se esse cara está vendo que combater a doutrinação é uma pauta que dá dinheiro, é porque a extrema-direita vê isso também. Com certeza. Né? Ele é um cara muito esperto, ele é muito esperto, muito estratégico. A gente percebe isso acompanhando as redes dele, como ele administra o Telegram, Instagram e tal, enfim. Então, agora a gente está numa fase de o combate à doutrinação continua, né? Enfim, inclusive a gente até às vezes conversa essa coisa do nome Professores contra a Escola Sem Partido, porque o grupo Escola Sem Partido, ele parece ter arrefecido, né? Assim, o grupo estrito senso, né? Aquele grupinho que coordenava o site, os perfis. Se você for olhar, eles até postam coisas, mas é muito o criador com ar amargurado, assim, porque parece que ele teve um racha na direita, enfim, questões da direita. Sim. E tal. Mas o combate à doutrinação continua. Escola Sem Partido, o termo, ele parece ter diminuído um pouco de uso, porque, tipo, Gayer não fala de escola sem partido, Campagnolo não fala de escola sem partido, Bia Kicis, ela fala porque ela é familiar do Najib, mas fala pouco também. Então, assim, o que a direita leva e continua levando com força, de maneira capilarizada e contínua? Combater a doutrinação, combater o professor doutrinador, impedir direitos de jovens trans usarem banheiro de acordo com sua identificação, né? Enfim. Certo. Então, a gente vê umas novas formas do Escola Sem Partido e aí a gente está tentando virar para o poder público em vários lugares, em várias casas legislativas e falar, olha, o Escola Sem Partido caiu, mas a prática da perseguição ela continua e está sendo aperfeiçoada. Ela virou fonte de lucro. O que o poder público vai fazer com relação a isso? Porque o STF já foi categórico. Uma vez que o STF foi categórico, os professores agora não é só para combater a escola sem partido, agora é defender professor. Agora a gente tem que ir para a prática da sala de aula. Como é que a gente vai defender professores que estão aplicando a Lei 10.639 em sala de aula? Porque o Estado brasileiro manda os professores falarem Sim. de história e cultura afro-indígena na sala de aula. Se eu obedecer essa lei, eu posso ser perseguida por isso. Então, o Estado tem que me proteger por isso, né? Enfim, é nessa fase que a gente está agora, de virar essa chave, de sair do combate à escola sem partido e ir para o campo da defesa de educadores. Renata, as escolas cívico-militares, elas, hoje, na grande imprensa, né, ela tem tomado muito da nossa atenção, nós que combatemos, né, que brigamos, que lutamos nas trincheiras de uma educação libertadora e democrática.
elas têm aparecido nos noticiários, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, né? Porque no Rio já existem escolas cívico-militares, de alguma forma, há algum tempo. E em São Paulo, agora, estão entrando com 200 escolas cívico-militares, né? Foi aprovado lá em São Paulo. Como é que você avalia esse projeto das escolas cívico-militares? Elas estão entre essas estratégias do Escola Sem Partido, né? Estão ali dentro do bojo do que... Parece que é uma nova roupagem. Né? Quando você fala que o Escola Sem Partido deu uma arrefecida, né? Eles estão meio divididos entre eles mesmos, não estão assim, indo direto mais com o tema, né? Que nós é que somos os doutrinadores, ao contrário, né? Estão meio recolhidos. Mas eles, na minha impressão, na minha avaliação, eles estão se rearticulando em capitais, em estados importantíssimos para essa extrema-direita, Rio, São Paulo, Sul, né? Centro-Oeste, né? E como é que você está vendo esse movimento das escolas cívico-militar e se esse raciocínio está correto, se isso é também uma estratégia dos que defendem o Escola Sem Partido? Isso é uma estratégia. A militarização de escolas é chamada pela Catarina de Almeida Santos, né, uma companheira da UNB, que também é uma intelectual pública super importante na defesa do direito à educação. A Catarina justamente fala que a militarização de escolas é a ponta de lança ali do Escola Sem Partido, né? Enfim, quando eu falo que Escola Sem Partido arrefece, é porque eu acompanhei sempre muito o grupinho, né, aquele grupeiro do Escola Sem Partido mesmo, aquele miolo lá, o Najib, mais umas pessoinhas, assim, umas 3, 4 pessoas importantes. Mas é o que eu falei, o problema para a gente é que o Escola Sem Partido, esse grupeiro, ele não perdeu força porque as ideias caducaram. Ele perdeu força porque muito mais gente adotou essas ideias sem usar o termo Escola Sem Partido. O termo doutrinação pegou muito mais do que Escola Sem Partido pegou, né? Quando o STF tomou aquelas decisões, o golpe foi sentido contra a Escola Sem Partido e não tanto contra a ideia de doutrinação. Infelizmente, né? Porque é um golpe contra essa ideia de que professores doutrinam, mas não foi lido dessa forma e aí agora muita gente da direita pega isso para si, sem precisar remeter a Escola Sem Partido, provavelmente, porque a Escola Sem Partido agora, para eles, tem esse sabor de um projeto que perdeu. Então, eles se afastam e rebatizam não, né? Usam mais a ideia de doutrinação para fazer seus projetos, suas plataformas, sua participação em redes sociais, enfim. A militarização é uma coisa muito... eu acho que é uma das ameaças mais graves da extrema-direita da educação hoje, porque ela é que tem mais apelo social. Nessa articulação que o PCESP faz parte, em 2022, a gente fez uma pesquisa junto ao Datafolha foi uma pesquisa que teve uma fase qualitativa e uma fase quantitativa. O Datafolha aplicou a parte quantitativa. O recorte da pesquisa foi um questionário para 1.200 pessoas que pertenciam aos 50% do meio da população em termos econômicos. Então, o recorte ali demográfico era excluir os 25% mais pobres, excluir os 25% mais ricos, e esses 50% do meio, eles foram perguntados com o questionário que a gente montou sobre a adesão dessas pessoas a ideais conservadores na educação. A gente perguntou sobre ensino domiciliar, perguntamos sobre escola sem partido, inclusive fizemos o teste de escola sem partido, doutrinação, professor falar de política em sala de aula, né? Eu tenho um texto sobre isso com a Fernanda Moura que destrincha essa pesquisa e mostra o que ela indica para a gente. Essa pesquisa, o resultado dela prova que a escola sem partido decaiu, enquanto a ideia de doutrinação continua forte entre essas pessoas. E essa pesquisa foi toda muito positiva para a gente, né? Enfim, mas ela tem uma coisa ruim que ela demonstrou, né? Um dado ruim que deixa a gente infeliz. Militarização é um tema que tem muito apelo, é um tema que tem capilarização social. Então, em termos de disputa social pelo direito à educação, esse é o nosso maior problema, né? Esse apelo à ordem, esse apelo à disciplina, esse apelo a uma escola teoricamente bem financiada, ela tem muita entrada com as famílias que estão preocupadas de maneira muito justa, óbvio, né? Enfim, quem não está, com a qualidade de educação que o filho recebe, com a segurança do filho na escola, né? Com a segurança da filha na escola, enfim. Então, é uma ideia que apela para afetos e medos muito justos, né? Que muita gente passa, afinal de contas, enfim, o final do mundo está logo ali, a precarização do trabalho é muito grave, então, assim, a militarização
apela para coisas muito candentes, né? Enfim, por isso que era difícil. E ela faz parte desse leque de soluções que a extrema-direita dá para a educação, para esses problemas que são falsos. Ela deixa de lado os problemas reais, como financiamento, e foca em ensino domiciliar e militarização. E é perigoso e, de fato, ele é uma manifestação dessas ideias do discurso da doutrinação, né, de que professores são doutrinadores, então é importante ter militares na escola para controlar esses professores, assim como controlar os alunos, né? A militarização, ela tira qualquer dúvida de que a extrema-direita se preocupa com crianças e jovens. Não se preocupa, né? Enfim, a gente vê vários casos de violência contra jovens nas escolas militarizadas, e a militarização, eu acho, no momento que ela ela é extremamente perigosa porque ela tem muito apelo e porque ela consegue avançar com a população, e ela ainda é uma coisa que ela ascensa, né? Enfim, ela levanta candidatos. Então, Tarcísio provavelmente propõe isso, Tarcísio em São Paulo, né? Sim. Provavelmente propõe isso agora porque está mirando em 2026. O Ratinho Júnior no Paraná também propôs isso, porque também estava com aspirações próprias ali em 2020, de crescer, ganhar atenção, enfim, né? Então, a militarização, ela é um ataque direto ao direito à educação, né? Queria aproveitar para falar que, comentei do financiamento, né? Enfim, a militarização é um desses temas que ela se aproveita de uma desinformação em torno do tema. Eu ia pedir para você comentar isso. Eu acho que é isso. Pode continuar, desculpa. Ela é uma solução falsa porque, enfim, não é assim que se resolve os problemas de educação. O campo educacional tem soluções para os problemas de educação. Então, assim, nem é como se a gente estivesse deixando um vazio, como se a gente estivesse pisando na bola e não pautando um tema. O nosso campo tem soluções muito concretas. A gente discute o custo aluno-qualidade, a gente discute o Fundeb, a gente discute financiamento, a gente discute combate ao discurso de ódio que gera aqueles ataques extremos. Então, assim, o nosso campo tem soluções, a gente tem pautado e trabalhado para essas soluções, mas a direita não quer esse tipo de coisa, a direita ganha espaço, então quer essa militarização. A militarização, dos caminhos pelos quais ela cresce, é a ideia de que ela vai transformar todas as escolas do Brasil em escolas como as escolas do Exército ou da Marinha, né? Enfim, que é uma mentira, né? Uma manipulação da informação. Colégio Militar no Rio de Janeiro. Enfim, a escola militarizada, ela não vai ter uma fonte de financiamento diferente desde que qualquer escola municipal, estadual, padrão tem, né? Enfim, ela não vai se tornar uma escola como uma escola do Exército, porque o financiamento vem de fontes diferentes, né? Enfim, as escolas militarizadas, elas continuam pertencendo ao Sistema Nacional de Educação. Sistema Nacional de Educação não, porque não tem muito, né? Mas, enfim, ao sistema de educação do Estado e do município, só que aí os militares são chamados para colocar ordem nas coisas e subvertem o processo pedagógico completamente. Controlar também o processo pedagógico dentro das escolas, né? Fazer o patrulhamento ideológico em cima dos professores, mais uma violência de cátedra, né? Sim, cometendo perseguição, né? Exatamente. Um dos legados do Escola Sem Partido são que os professores têm medo de falar de certas coisas, né? De várias coisas. Mesmo um professor que não foi diretamente censurado, perseguido, demitido, ele fica com medo porque ele quer evitar problemas, ele quer garantir o emprego, né? Enfim, o que é muito justo, óbvio que é justo, né? Enfim, a gente sofre tanta coisa. Então, eu não vou falar tanto de gênero aqui, eu não vou falar tanto de religiões afro aqui, eu vou suavizar a minha aula sobre ditadura militar, vou suavizar a minha aula sobre teoria da evolução, né? Enfim, a autocensura come solta, né? E, obviamente, ela vai correr solta ainda mais no colégio militarizado, onde tem um militar passando aqui na minha porta. Renata, você faz parte do Observatório Nacional, você também atua, né? É membro também, né? Do Observatório Nacional da Violência contra Educadores, né? Explica um pouquinho para a gente do trabalho que vocês desenvolvem lá no Observatório, que eu acho que está muito ligada ao movimento contra a escola sem partido, contra todas essas violências que a educação, ataques que a educação vem sofrendo, né? Quando começa o governo Lula 3, né, a gente procura falar com parceiros nossos no Ministério de Direitos Humanos e depois no MEC. A gente viu que o Ministério da Justiça criou um observatório da violência contra jornalistas e a gente vai e fala para os ministérios, olha, vocês têm que fazer alguma coisa com relação aos professores, porque o combate à doutrinação foi uma justificativa comum, né, foi
uma fonte comum de pânico moral que fez o Bolsonaro ser eleito, que fez várias figuras da direita serem eleitas, né? Enfim, então, se o governo está comprometido, como tenta passar a imagem, né, de combater a extrema-direita, né, enfim, combater as fake news, a desinformação, tem que defender os professores, né? E aí, o MEC, ele nos ouviu, né, ali na figura da Coordenadoria Geral de Política de Educação e Direitos Humanos, e dessa forma surge o observatório, né? O que o Observatório está fazendo? A gente está fazendo o desenvolvimento de protocolos de acolhimento a professores, né? Tem uma pesquisa que a Amanda Mendonça, que já teve aqui, a Amanda Mendonça e Pamela Passos coordenaram na FRJ, que mostra que professores que passam por esse tipo de situação, a maior demanda deles é por acolhimento jurídico e psicológico, né? Então, orientação jurídica e questões de saúde mental. Então, é daí que a gente tira essa ideia de fazer esses protocolos, né? Enfim, é uma pesquisa de sistematização, produção e sistematização de dados sobre perseguição contra professores. Essas são as duas principais ações, né? E a gente faz isso muito buscando construir um conjunto de parcerias, entidades em torno de nós para levar essas coisas à frente, né? Então, por exemplo, a CNTE faz parte do nosso conselho do observatório e ela está ajudando a gente a difundir a pesquisa, né? Certo. Essa pesquisa é um questionário que está online até o dia 21 de agosto, mas é possível que ela vá até o final de agosto mesmo, a gente vai provavelmente adiar um pouquinho o final dela. E aí a gente está coletando respostas sobre de onde estão esses professores, que tipo de violências esses professores já passaram, se eles já receberam, por exemplo, recomendação de um gestor para não falar de gênero, se eles já foram expostos em redes sociais por algum parlamentar ou por alguém da escola, né? Enfim. E a ideia é a gente vai pegar esses dados, fazer um relatório e entregar esse relatório para o MEC e demandar diretamente do MEC uma política pública de proteção de educadores no exercício das suas funções. Ótimo, porque eu, não sei se você sabe, eu sou professora de História das redes públicas do Rio, Estado e município, aposentada no Estado, há pouco tempo. E continuo as minhas andanças nas casas legislativas, tentando ajudar, de alguma forma, nas nossas lutas, né, em defesa da educação. E há pouco mais de um mês, com um grupo de professores de Sociologia e de Filosofia, a BEX e a ANPOF, nós escrevemos dois projetos de lei. Um que tenta introduzir nas escolas do município o ensino da sociologia e da filosofia, nos anos finais do ensino fundamental, 8º e 9º anos. Mas a gente acabou de protocolar um também, entregou para um vereador que está assumindo as nossas lutas na Câmara. A gente acabou de fazer um projeto, ele é bem simples, que eu vou passar para você. Espero que vocês gostem, façam bom uso. É um projeto que inclui o Dia da Liberdade de Cátedra no calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro. E a gente escolhe o dia 28 de outubro para ser comemorado esse Dia da Liberdade de Cátedra, que foi o dia de nascimento de Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã, que dizia que desde o século XV para XVI, ele já falava sobre a liberdade de cátedra. É muito interessante os escritos dele, eu li há pouco tempo, né? No Brasil, tem uma outra coisa. Agora, em abril de 2024, a Farida Shahid, ela é relatora especial, você deve conhecer, sobre o direito à educação da ONU, né? E ela incluiu no relatório Academic Freedom, publicado em abril de 24, uma seção sobre o Brasil, em que destaca que os tópicos que são mais frequentemente alvo de censura e ataques e assédio, né, à educação, estão relacionados às questões de gênero, sexualidade, muitas vezes para provocar pânico moral com base em notícias falsas. Isso é absurdo, né, que ainda hoje a gente tenha que, dentro da educação, né, lutar contra esse tipo de ataque. O relatório da Farida cita a militarização também. A articulação enviou um informe e falava de perseguição e de militarização. Eu ia falar sobre isso, porque eu não li o relatório todo, mas eu li exatamente as partes que ela trata desses tópicos, né, que incluem racismo, história e cultura afro-brasileira e indígena, racismo, né, contra os povos afrodescendentes, indígenas, a laicidade do Estado, o direito humano à liberdade religiosa, né? Então, assim, eles estão entrando em todos os aspectos da sociedade que estão intrinsecamente dentro da escola, né? E aí a gente criou esse projeto para fazer um marco aqui da luta à liberdade de cátedra na educação
dentro da cidade do Rio de Janeiro também. A gente também tem, na rede municipal de educação, e é bom deixar isso bastante claro, um número crescente de assédios acontecendo nesse momento nessa prefeitura, com o atual secretário de Educação. Sabe? Parece que há um consentimento do secretário de Educação, porque ele nada faz para resolver, ou pelo menos para ouvir essas pessoas do município. E são todos os profissionais, professores, dirigentes de escolas, pessoal das outras atividades de profissionais de educação. Nós temos um número crescente no Rio de Janeiro, e eu queria pedir depois a atenção do Observatório Nacional, Observatório Nacional da Violência contra Educadores, para abrir um capítulo, um dia, para a gente poder conversar sobre essa galera e até levar para vocês esses casos da Rede Municipal do Rio de Janeiro, da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Renata, a gente está chegando no final. Eu sempre fico muito triste. Eu fico muito feliz quando começa o podcast e fico muito triste quando ele está terminando, porque eu acho que a gente está trazendo para cá temas que são importantes para o nosso público da educação, principalmente, para toda a comunidade escolar, mas também para a classe trabalhadora, que tem que se apropriar do direito à educação dos seus filhos, de uma educação de qualidade para seus filhos. E fico muito triste quando está terminando, porque a gente sempre sai com a sensação de que você tem que voltar, e para a gente conversar mais e mais. Então, eu vou terminar te agradecendo bastante o fato de você ter vindo aqui colaborar com a gente hoje. Vou fazer uma última pergunta. Você fica à vontade para responder, fazer as suas considerações finais também, tá bom? Esse estado de coisas que a gente está vivendo, esse estado repressivo dentro da educação, esse estado que está sendo construído para cercear a educação, o direito à educação de estudantes e o direito à autonomia pedagógica dos professores, tudo isso, todo esse estado de exceção aí nas violências contra a educação, como é que elas envolvem o Escola Sem Partido? Tudo está ali muito próximo a essa ideologia. Como é que a gente resiste, Renata? Obrigada pelo convite, André. Quando vocês chamarem, a gente vem, O PSEG, a gente fica muito feliz de participar dessas iniciativas, de vir junto, enfim. Então, sempre que vocês chamarem, a gente está aqui, o Observatório também. O Observatório vai querer conversar sobre esse tipo de coisa. A gente está justamente buscando conversas em diversos estados para acolher os casos e justamente estar sempre com esse panorama da situação atualizado, Para a gente, infelizmente, é muito claro que a perseguição ela cresce, e aí várias vezes a perseguição não só é uma perseguição negacionista, que é o que a gente falou nesse programa, mas perseguição racista, violência política de gênero, Enfim, é difícil ser professor, porque é muito difícil porque a gente vê os professores sendo mais e mais violentados. Assim, Nós temos nos tornado, nos últimos anos, sujeitos muito violentáveis. Enfim, somos violentados de diversos lados e, geralmente, quem nos violenta não é responsabilizado. Então, é um ambiente difícil, é um cenário complicado. E como que a gente trata disso? Assim, a primeira parte da resposta é fácil porque é junto, assim, é articulando, é trabalhando junto, é trabalhando coletivamente, é fazendo relatório junto, é movimentando rua junto. Então, assim, essa é a parte fácil de responder, Enfim, a gente não faz nada sozinho. E aí, assim, eu acho que o importante é todo mundo ter noção de que o trabalho de defender o direito à educação, tanto na dimensão do anúncio quanto na dimensão da resistência, que é um pouco mais o que eu acabo fazendo no PSESP, no Observatório, tem muita coisa para ser feita. Então, tem tarefa para todo mundo. Então, assim... Traz tarefa para o podcast, a gente topa. Vocês estão fazendo. Comunicação, essa coisa de comunicação e divulgação é fundamental, Enfim. Então, assim... Quem saca de comunicação tem coisa para ser feita, quem saca de mobilização de rua tem muita coisa para ser feita, quem quer trabalhar no legislativo tem coisa para ser feita, no mundo jurídico, no chão da escola, assim, no poder executivo. Então, assim, acho que a principal coisa em qualquer lugar que você estiver, você pode fazer alguma coisa pelo direito à educação. Se tiver alguém que ouve a gente, que é só mãe ou pai de aluno, você pode fortalecer essa comunidade escolar, porque, assim, uma coisa muito forte é que vários casos de perseguição, quando a comunidade escolar defende a professora, a violência não cresce.
Não é todo caso, às vezes cresce mesmo com o apoio da comunidade, mas várias vezes o apoio é fundamental para assustar, para realmente interromper um processo de violência que ficaria mais forte, né? Enfim. Então, assim, se você não trabalha diretamente com a educação, defenda os professores, sabe? E todo mundo pode defender professores, né? Enfim, a gente tem uma população no sistema de educação de mais ou menos 50 milhões de pessoas, no país que tem 200 milhões. Então, assim, todo mundo está ligado à escola de uma forma ou outra, né? Quase todo mundo. Então, assim, na medida em que quase todo mundo do Brasil está ligado à educação, tem filho na escola, estuda, é professor, é gestor, é secretário, você tem alguma coisa para fazer para defender educadores, para defender o direito à educação, né? Então, assim, o que fazer é, faça o que você puder, mas faça alguma coisa. Porque certamente você está num lugar em que você tem alguma coisa que você poderia estar fazendo. Lute pelo seu direito a uma educação de qualidade, livre. E não de maneira individualista, porque sozinho ninguém faz nada, Claro. né? Eu não estou falando isso a ninguém se achar o salvador da pátria. Não, porque sozinho não anda, sozinho a coisa não se sustenta. É as pessoas formarem coletivos, uma mãe unir os pais, um aluno puxar o grêmio da escola, a direção fortalecer os professores, trabalhar junto com a equipe pedagógica. Então, assim, todo mundo que, se você tem vontade de fazer alguma coisa, junte em torno de você pessoas que têm vontade de fazer também. E vamos defender a educação que nós precisamos e queremos construir, né? Isso. Eu acho que está na hora de afiar as baionetas. Eu imagino que na baionetas do lado de lá saiam tiros de verdade contra os nossos alunos, contra os nossos profissionais de educação. Nas nossas sairão cravos. A gente sempre diz, né, o afeto é revolucionário, para o pó de caça, principalmente. E eu tenho certeza que para todos que lutam em defesa da educação. Renata, muito obrigada. Galera, fica ligado que esse papo é bom demais.